Boa noite, graça e paz do Senhor a todos. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Gabriel Baroni. Olá, boa noite, graça e paz, eu sou a Daiane Baroni. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Semana Casamento Restaurado. Agora eu vou deixar o Baroni passando um conteúdo poderoso para vocês que restaurou o nosso casamento e daqui a pouquinho eu volto para contar sobre as nossas crises e como nós superamos elas. Maravilha, gente, olha... eu já vou lá então, amor. Eu quero aproveitar, antes da gente começar, eu quero te convidar a curtir, a comentar e compartilhar esse conteúdo no canal do YouTube e também a se inscrever no nosso canal. Então ative o sininho para você sempre ser lembrado em primeira mão dos conteúdos que a gente compartilha aqui semanalmente. Combinado? Olha, eu quero também reforçar para você sobre a importância de você ter papel e caneta nas suas mãos para anotar tudo que a gente vai compartilhar, todos os princípios e chaves transformadoras que nós vamos liberar durante essas aulas. Porque como a Dai disse, o que eu vou falar para vocês é o que salvou o nosso casamento e ela vai contar daqui a pouquinho que nem sempre o nosso casamento foi bom do jeito que é hoje. Nós vivemos muito ou da maioria das coisas que vocês estão vivenciando hoje. Outro aviso importante é: não permita que nada e nem ninguém tire a sua atenção ou te impeça de se concentrar aqui hoje. Esteja aqui hoje e em todas as aulas de corpo, alma e espírito, pois eu te garanto que o que eu vou compartilhar com você nessa semana vai abrir os seus olhos e te dar muito discernimento no processo de restauração do seu casamento, seja qual for o desafio que vocês estejam vivenciando hoje. Veja quais dessas situações você está enfrentando hoje. Talvez o que você esteja passando no seu casamento são problemas derivados das más companhias, das más influências de amigos ou familiares, intromissão de familiares seus ou do seu cônjuge, pode ser por conta dos ciúmes, das ameaças de abandono ou o próprio abandono, vícios, seja ele em celular, bebida, jogos, pornografia, pode ser por conta da dependência emocional, das brigas constantes, dos medos e inseguranças que te afligem ou afligem o seu cônjuge, a frieza, o distanciamento, a desconfiança, a solidão, talvez a rejeição, a exaustão e o desequilíbrio emocional. Talvez o que esteja mais destruindo seu casamento sejam as mentiras e as traições. Ou quem sabe até você já passou pela separação emocional ou de corpos ou até mesmo o divórcio. A Semana Casamento Restaurado é para você que se sente perdido ou perdida e não sabe mais o que fazer para fazer seu casamento dar certo, como no início do relacionamento de vocês. É para você que acredita ter tentado de tudo e não consegue mais enxergar soluções e com isso não sabe como atuar, tanto no reino humano quanto no espiritual. E atenção, se você não estiver disposto ou disposta a ouvir verdades consistentes que podem incomodar, mas que são libertadoras, eu sugiro que você nem participe da Semana Casamento Restaurado. Para quem que é contraindicado esse evento? Para as pessoas que sabem que o casamento é de responsabilidade dos dois, que é 50% de cada um, mas só quer culpar o outro. Pessoas que se acham vítimas do mundo, que dizem, olha, eu não posso, eu não consigo, aquela famosa síndrome Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim.
Também não é para pessoas que acreditam na mentira de que não há mais nada que possa ser feito, que continua fazendo as mesmas coisas com a falsa esperança que em algum momento tudo vai melhorar, que esperam dos outros ou de Deus o que ela tem que fazer. Também não é para pessoas que sofrem agressões físicas, porque isso é caso de polícia. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem limitação geográfica para tratar o seu marido lá na cadeia. Então, se você está sendo agredida fisicamente, denuncie. Eu vou falar para os presentes, seja você homem ou mulher. Eu não estou aqui para te agradar, mas eu estou aqui para te ensinar a verdade. Lá em João, capítulo 8, versículo 32, na Bíblia diz: porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu vou te dar 3 segundos para você sair. Se você acha que você não está preparado ou preparada para enfrentar essas verdades e assumir suas responsabilidades. Mas se você decidir ficar, você vai ter que se comprometer por você, pelo seu casamento e pela sua família em assistir todas as aulas, combinado? Então vamos à contagem regressiva. 3, 2, 1. Bom, então se você ficou, é porque você se compromete a estar comigo durante toda essa jornada nessa semana. Então anote aí 4 coisas que você vai começar a fazer essa semana para começar a plantar diferente e, consequentemente, colher coisas diferentes no tempo certo. Primeiro, durante essa semana, você não vai tomar nenhuma decisão de voltar, de separar ou de insistir para que o outro fique, até que você aprenda tudo o que eu tenho para te ensinar. Segundo, você não vai falar mal do seu cônjuge e nem vai ficar murmurando ou reclamando da situação que você está vivenciando para ninguém, nem mesmo para você. Então a primeira coisa que nós falamos, você não vai tomar nenhuma decisão. Segunda, você vai parar de reclamar. Terceira, você vai orar pelo menos 10 minutos por dia durante esses 5 dias, tá? Durante essa semana, para que Deus abençoe o seu casamento, te fortaleça e te dê sabedoria para que você consiga absorver e aprender tudo que a gente vai te ensinar, tá? E talvez você possa pensar, Baroni, mas eu nem sei como orar. Eu vou te ensinar uma técnica que vai mudar tudo e a partir de agora você nunca mais vai ter dificuldade em orar. O que é oração, gente? Sabe aquele áudio que você manda pelo WhatsApp para alguém? Pois é, oração é a mesma coisa. Quando você manda o WhatsApp, o áudio ali, pelo WhatsApp para alguém, aquela pessoa não está na sua frente, mas você sabe que ela vai receber, vai ouvir e responder. Assim é com Deus. A única diferença é que Deus gosta de áudios longos, então fale muito. Abra o seu coração para Ele, que eu tenho certeza que Ele vai se aproximar de você, vai ouvir sua oração e também te responder. E quarto, nós vamos enviar nos grupos um teste para você avaliar se a sua mente está programada para te ajudar ou atrapalhar no processo de restauração do seu casamento. Porque não basta só desejar a restauração, é preciso você estar pronto para ela. E no próprio teste vai ter o diagnóstico do seu resultado, combinado? Então se prepare, porque nesses 5 dias nós vamos mergulhar fundo nas suas emoções, nas suas crenças, a começar por esse teste que nós vamos compartilhar no grupo, na sua fé e também nos seus comportamentos. E ao final, eu te prometo que você vai sair dessa semana muito melhor do que o que você chegou. Eu não sei o que Deus vai fazer nesses 5 dias, mas eu posso te garantir que milagres vão acontecer. Pessoas vão enxergar o que estava diante dos seus olhos, mas não viam antes. Pessoas serão libertas de sentimentos tóxicos. Outras vão crescer em graça e sabedoria. Casais vão se perdoar. Enfim, pode acreditar em mim. Grandes coisas o Senhor fará. E o que a gente vai ver durante essa semana? Nós vamos ver as atitudes e comportamentos que produzem efeitos devastadores na relação e que inevitavelmente produzem frieza, traição e divórcio. Vamos falar também dos 8 erros que quase todos cometem quando tentam salvar seu casamento e como virar esse jogo e voltar a ser o esposo ou a esposa desejável. Você vai aprender a como fazer o seu cônjuge te tratar com respeito e prioridade e não mais como opção.
Você vai aprender como reconstruir os 3 vínculos fundamentais entre vocês. Nós vamos descobrir o que casais felizes e prósperos fazem, resultado de décadas de estudos. Quais são os pontos chaves que sustentam uma relação feliz, equilibrada, com fidelidade e amizade entre o casal. E a solução definitiva que eu descobri depois de ter tido o privilégio de ajudar quase 8.000 casais no Brasil e em quase 40 países ao redor do mundo, que em 30 dias atuam nas 3 partes fundamentais da restauração do seu casamento. E aí, preparados? Então vamos combinar uma coisa. Quando eu falar algo que fizer sentido para você, você vai digitar no chat #EuSeiOMeuValor. Esse vai ser nosso medidor e termômetro para que nós saibamos se vocês estão entendendo e aprendendo o que nós estamos transferindo para vocês. Pois a restauração do seu casamento depende muito da compreensão e da prática desses conteúdos que nós vamos passar para vocês, ok? Olha só, pense por um instante. Se eu dissesse que te daria R$1.000 e você pudesse escolher receber isso em dinheiro ou em conhecimento, o que você escolheria? Seja sincero consigo mesmo. Pense nisso. Não precisa responder, mas pense. Pensou? Bom, se você pensou dinheiro, é preocupante, porque você ainda não descobriu aonde está o maior tesouro que você pode ter, e eu vou te provar isso agora na Bíblia. Lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 11 diz: "Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar se compara a ela." Agora, se você pensou em conhecimento, parabéns. Eu vou te dar muito mais do que R$1.000 e eu vou parcelar isso em 5 dias. E se você aplicar esses conhecimentos, você vai contemplar com seus próprios olhos grandes resultados acontecer. Para isso é necessário que você esteja aqui todos os dias. Os conhecimentos e princípios de sabedoria que você vai aprender nesses 5 dias são tão extraordinários que vão mudar a história da sua vida e da sua família. E você sabe por que eu posso afirmar isso? Porque lá em Provérbios 24, dos versículos 3 e 4, diz o seguinte: "Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável." Se você está aqui, com certeza você sabe que o relacionamento a 2 é desafiador e provavelmente está sentindo na pele os efeitos desse desafio. Eu sei também que as tempestades que você tem enfrentado estão fazendo com que as coisas, as situações e tudo ao seu redor fiquem turvas. Parece que tudo está cinza, nebuloso no seu casamento. Quem sabe até vocês já se separaram. E passando por tudo isso, a cada dia, a vida vai perdendo a graça. Você não consegue mais ver sentido na vida, não consegue esquecer os erros do outro. Esses pensamentos começam a te atormentar dia após dia, constantemente. Seu coração está angustiado. Isso está te impossibilitando de ser feliz, comprometendo a sua convivência com amigos e familiares. Assim você acaba se isolando das pessoas. Até a relação com os seus filhos está sendo abalada, porque você sabe que não está sendo o melhor pai ou a melhor mãe que eles merecem ter. Se compara com os outros, se acha inferior. Quando se olha no espelho, você distorce a sua autoimagem, só enxerga defeitos e fica se autoflagelando em seus pensamentos. Se sente incapaz e inseguro. Acredita que seu casamento acabando, a sua vida também acaba junto. Seu amor próprio e autoestima já estão abalados, que quase nem existem mais. Por estar dominado pelo desânimo, acredita que é impossível restaurar sua relação, que o amor entre vocês acabou e quem sabe até você esteja acreditando que o divórcio é a única solução. As forças foram embora e você nem consegue mais orar com fé pela sua família. Quando vai à igreja, não consegue sentir a presença de Deus. Eu sei também que você já questionou a Deus por que Ele não transforma seu casamento. Quanto dessas 17 coisas que eu falei agora descrevem você? Digita no chat em números, de 1 a 17. Quanto dessas 17 coisas descrevem você? Eu tenho 3 notícias para te dar. A primeira é que se relacionar é um desafio para todos nós. Não é uma exclusividade sua e do seu cônjuge.
Inclua dificuldades em se relacionar no sentido amplo da palavra, tá? Casamento, família, amigos, trabalho. A segunda notícia é que a energia que você pede em cada discussão e em cada crise no seu casamento poderia ser convertida em fazer o seu casamento dar certo, porque é muito mais fácil construir algo no campo natural, que é melhorar o relacionamento através de técnicas do que quebrar o elo do seu casamento, onde vocês espiritualmente se tornaram uma só carne. E a terceira notícia é: não importa a situação que você esteja vivendo hoje na sua relação, com os conhecimentos e técnicas certas, é possível reverter. O que nós vamos aprender nessa semana vai te ajudar em todos os tipos de relacionamento, em especial o conjugal. Quando eu falo sobre dificuldades em se relacionar, nós podemos ver isso de Gênesis a Apocalipse. Do início ao fim da Bíblia, nós vemos Deus buscando ter um relacionamento com nós, fazendo aliança e essas alianças sendo quebradas pelo ser humano, a começar por Adão e Eva. Uma outra passagem clássica que mostra isso é quando Deus liberta o povo hebreu da escravidão de 400 anos no Egito. E não é só isso. Ele envia 10 pragas sobre o Egito, abre o Mar Vermelho para que eles passem, fez água brotar da rocha, fez com que a roupa deles não se desgastassem, fez pão cair do céu, que é o maná, fez aves saírem de dentro do mar, coluna de nuvem durante o dia para protegê-los do sol, coluna de fogo durante a noite para aquecê-los no tempo frio do deserto e diversas outras manifestações de amor e cuidado com aquelas pessoas. E no momento em que eles acharam que Moisés estava demorando para descer do Sinai, porque ele ficou lá 40 dias e 40 noites, conversando com Deus, até receber ali os 10 mandamentos, eles abandonam a Deus e fazem uma escultura de um bezerro de ouro. E aqui a aliança é quebrada pela primeira vez de muitas vezes durante o Êxodo. Vale ressaltar também que em todas as vezes que a aliança entre o povo e Deus foi quebrada, Deus os perdoou. Qualquer semelhança dessas histórias com você que sempre se dedicou ao seu relacionamento e mesmo assim sofre com a frieza, a rejeição, o abandono, não é mera coincidência. Saiba que Deus vive isso já há milhares e milhares de anos, desde Adão e Eva. Por isso, não há nada que você possa sofrer que Ele já não tenha enfrentado antes. Ele sabe o que você está sentindo agora. A boa notícia é que Deus é especialista em curar almas, transformar vidas e realidades. E temos 3 grandes lições nesses 2 relatos bíblicos que eu falei. Primeiro, alianças podem ser quebradas por diversas vezes e por diversos motivos, mas em todas é possível reestabelecê-las se a gente decidir perdoar. Guarde essa palavra, perdão. Segundo, se você acha difícil perdoar, lembre-se que, diferentemente de nós que falhamos com as pessoas e com o nosso cônjuge, Deus só nos faz o bem, só tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Então, se Ele, que nunca falhou conosco, nos perdoa, por que a gente também não pode perdoar o nosso cônjuge? Talvez você fale, mas Baroni, eu já perdoei e ele errou novamente. Eu quero te falar a terceira lição. Preste muita atenção, inclusive, nesse terceiro aprendizado. Sem os conhecimentos certos para você reestabelecer uma nova aliança, a sua relação vai ficar sempre vulnerável para ser rompida novamente. Perceba que Deus os perdoava, mas eles não se dedicavam a aprender, a adquirir os conhecimentos necessários para ter um relacionamento saudável com Deus. Deve ser por isso que Deus deixa diversas vezes registrado na Bíblia a importância da gente adquirir conhecimentos. Lembra no princípio quando a gente falou de Provérbios 8:11? Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar se compara a ela. Guardem esse versículo no seu coração. Eu costumo dizer que o conhecimento é a chave que abre todas as portas que a ignorância fecha. E quando eu digo ignorância, é a falta de conhecimento, não a falta de formação, título universitário, é a falta de conhecimento, de saber fazer o certo. Sabe por que o relacionamento conjugal é o mais desafiador de todos os relacionamentos humanos? Porque é o relacionamento mais profundo
íntimo e abençoador que nós podemos ter. Você sabia que nem o relacionamento de mãe e filho é tão profundo quanto o do casal? Inclusive na relação mãe e filho, haverá duas rupturas. A primeira é quando se corta o cordão umbilical no nascimento. E esse corte, essa ruptura, tira daquela criança a total dependência por sua mãe. Né? Essa ruptura é o que permitirá a criança se desenvolver e a se tornar independente como ser humano. E a segunda ruptura é do cordão umbilical emocional. E essa ruptura acontece quando você decide se casar. É o que te permitirá se conectar, se envolver e desenvolver emocionalmente de uma forma mais profunda com a sua esposa ou com seu marido do que com a sua mãe. Por isso a Bíblia diz no Antigo e no Novo Testamento que por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Guardem esse versículo. Ele será uma chave poderosa para libertar seu casamento de ciclos destrutivos. Cumprir esse mandamento é tão importante para se conquistar um casamento próspero que Deus os deixou registrado no primeiro livro do Antigo Testamento e no primeiro livro do Novo Testamento. Você acha que essa ordenança está nessa disposição por acaso? Uma observação, tá? Maridos ou esposas que não rompem esse cordão umbilical emocional com os pais não amadurecem e dificilmente terão um casamento próspero, seja com quem for. Porque eles permanecem dependentes emocionais dos seus pais e não conseguem se relacionar de uma forma madura e profunda para enfrentar as diferenças entre o casal e os desafios da vida a dois. Sabe por quê? Quando nós somos solteiros, cada um de nós pertence a um sistema que a gente chama família, onde cada família tem os seus princípios, as suas culturas, né, os seus padrões, as suas regras, as suas disfuncionalidades, afinal de contas nenhuma família é perfeita. E quando a gente se casa, a gente deixa esse sistema que nós pertencíamos para dar início a um novo. Por isso que quando a gente se casa, a nossa família passa a ser o nosso cônjuge e os nossos filhos, e os outros se tornam somente parentes. Isso não significa que você tenha que deixar de amar e honrar seus pais. Não, não é nada disso. O que não pode é permitir a interferência deles na relação de vocês nesse novo sistema, porque vocês estavam cada um em um sistema e agora vocês se uniram para construir o novo, o sistema de vocês, a família de vocês. Porque se isso acontece, vocês não conseguem evoluir no processo de adaptação de um para com o outro e encontrar o equilíbrio entre vocês. E assim criar um novo sistema de convivência. Isso é tão interessante que depois que casamos e passamos pelo processo de adaptação e construção de um novo sistema familiar saudável com o nosso cônjuge, e que por alguma razão, se a gente precisar passar um tempo na casa dos nossos pais, por exemplo, por conta de uma reforma, você vai ver que a convivência se torna desafiadora na casa dos seus pais. Porque você se sente desconfortável naquele ambiente. Parece que você não está mais adaptado a ele. Isso já aconteceu com você? Conclusão: quando nos casamos, o nosso novo sistema, nossa família, precisa de atenção e prioridade para se tornar forte. E se ficarmos olhando para trás, para o sistema familiar que a gente deixou, a gente fica preso a ele. Nós não rompemos o cordão umbilical emocional para viver o novo. Logo, você corre um grande risco de viver um relacionamento disfuncional por não ter desenvolvido o sistema de vocês. Mas fiquem tranquilos que vocês vão aprender a mudar isso durante a Semana Casamento Restaurado. Você consegue entender agora que quando a gente fere um princípio bíblico, que nesse caso é deixar pai e mãe, inevitavelmente nós vamos produzir sofrimentos em nossas vidas? Então anote essa chave. Ferir princípios bíblicos sempre causará sofrimento para nós. E tem um outro princípio que pouquíssimas pessoas sabem, que é o que eu chamo de cruz do casamento. E quando eu digo cruz, não é porque é um fardo, mas é que o relacionamento do casal tem duas direções. A primeira é espiritual, então uma direção vertical. E a segunda é a humana, que é horizontal. Então vertical e horizontal formam uma cruz. Existem 3 áreas que nós temos que alinhar para que a gente tenha um relacionamento íntegro com Deus e ter a presença dele fluindo em nossa vida conjugal.
que esse é o relacionamento vertical. Eu chamo isso de alinhamento do ser trino. Anote esse nome, ser trino. E temos 3 vínculos, 3 alianças que nós precisamos atuar no reino humano para termos um casamento saudável, que é o relacionamento horizontal. A maioria das pessoas bagunçam a ordem dessas 3 partes no relacionamento vertical com Deus, que é o ser trino, e atuam em apenas um desses 3 vínculos no relacionamento horizontal com o seu cônjuge e se esquecem dos outros 2. E sobre isso eu vou explicar mais nessa aula e também na próxima. Aprender sobre o ser trino e os 3 vínculos será determinante para a restauração do seu casamento. É o que vai encher o seu tanque cognitivo, emocional e espiritual. Como assim, Baroni? Imagine que você vai fazer uma viagem importante de carro. Como você sabe, para se fazer uma viagem segura, a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma revisão e encher o tanque do carro, concorda? Pois bem, essa semana tem esse objetivo, fazer com que você revise seus conhecimentos para ver se o que você está fazendo está certo e também para que a gente enche o seu tanque com novos conhecimentos para você seguir a sua jornada sozinho. Mas se ao final da semana Casamento Restaurado, depois de ter adquirido todos esses aprendizados valiosos e ter feito grandes descobertas, você perceber que a revisão que a gente fez e o tanque que nós enchemos não foram o suficiente para você chegar no seu destino, que é o seu casamento restaurado, porque talvez você e seu cônjuge se distanciaram demais, ou que você quer ter mais segurança nessa viagem e por isso prefere ser acompanhado ou acompanhada de perto para conseguir colocar em prática todos esses conhecimentos e descobertas para alinhar o seu ser trino e restaurar os 3 vínculos, as 3 alianças do seu relacionamento horizontal com o seu cônjuge, fique tranquilo, fique tranquila que em algum momento nós vamos falar sobre essa oportunidade de você ser acompanhado, acompanhada por mim e pela minha equipe de facilitadores, que são psicólogos, terapeutas e psicanalistas, por 30 dias, que só para você ter uma dimensão, a nossa equipe hoje conta com mais de 90 profissionais para cuidar de vocês. Eu vou fazer outra analogia para você entender e decidir com sabedoria. Primeiro, decidir ser acompanhado por nós na jornada de restauração do seu casamento é uma decisão pessoal. Você não deve se sentir obrigado ou obrigada a dar continuidade no acompanhamento conosco. Sabe por quê? Porque é como você decidir para academia. Você pode fazer sem a ajuda de um personal e ter resultados, concorda? Mas quando você decide ter um personal, um nutricionista e outros profissionais da área te acompanhando, você sabe que em 30 dias as pessoas vão perceber seus resultados, porque isso vai ser nítido. A única coisa que você tem que se concentrar e se comprometer agora é em estar aqui os 5 dias para aprender o que eu tenho para te ensinar. Fazer as atividades que eu passei no início dessa aula e aí sim você terá clareza para tomar a decisão de seguir sozinho ou dar sequência no acompanhamento conosco. Agora, se você não se comprometer em fazer a sua parte de estar aqui os 5 dias para aprender, esquece. Porque não existe fórmula mágica e nem resultado 100% com dedicação 100%. E eu repito, ninguém aqui é obrigado a dar continuidade conosco após a semana Casamento Restaurado. Essa é uma decisão pessoal sua. E desde já eu quero te convidar a orar e pedir discernimento de Deus para que Ele fale ao seu coração sobre o que é melhor para você. Nós aqui confiamos e sabemos que 100% das pessoas que chegam até nós na Semana Casamento Restaurado é por um propósito. E você está aqui é resposta das nossas orações e nós também podemos ser respostas das suas. E você só vai descobrir o propósito de estar aqui e se nós somos respostas das suas orações se você permanecer conosco nesses 5 dias. E eu vou dizer uma coisa da qual eu acredito de todo o meu coração. Eu realmente creio que Deus abre portas aonde nós não enxergamos mais saída. Mas eu também acredito que Ele nunca nos obriga a caminhar. Então, abrir portas aonde não existe é com Deus, mas atravessá-la é conosco. Uma das coisas mais insanas que eu vejo são pessoas querendo colher frutos de árvores que não plantaram. Assim como eu vejo pessoas querendo ter um casamento feliz sem ter os conhecimentos necessários para isso. Se você está aqui, é porque você reconhece que o seu relacionamento está caminhando para a falência,
Ou quem sabe até acredite que ele já faliu. Então, se você quer voltar a ter um casamento próspero, se comprometa comigo, mas mais ainda, se comprometa com você mesmo, com você mesma e com a sua família, de estar aqui nesses 5 dias. Sabe por quê? Porque restaurar seu casamento é algo muito maior e mais profundo do que ficar junto do seu cônjuge. Quando a gente fala de casamento, nós estamos falando do maior patrimônio que Deus nos confia e que mexe com toda a nossa estrutura humana, emocional e espiritual. E eu vou te provar isso durante essa semana. Tem 2 coisas que eu posso te garantir nessa semana. Primeiro, você vai aprender coisas que eu te garanto que você nunca viu em outro lugar. E segundo, o que nós vamos te ensinar é tão poderoso que ao final dessa semana você vai contemplar com seus próprios olhos depoimentos de pessoas que participaram desse evento junto com você, recebendo seus milagres. E falando em milagres da Semana Casamento Restaurado, vejo que os conhecimentos que nós vamos passar para vocês é capaz de fazer no seu casamento. E eu estava desnorteado porque minha esposa tinha ido embora de casa. Meu casamento já estava perdido. Eu entrei no processo Casamento Restaurado através do YouTube. E eu tenho só a agradecer. Minha esposa só falava em divórcio e hoje só fala que me ama. Acorda, oi meu amor, bom dia, te amo. Essa é sua chance que Deus está te entregando. E aí eu me inscrevi para participar do Casamento Restaurado. E eu falei, não custa nada, tá falando sobre casamento, tá falando sobre o que eu estou passando. No primeiro dia eu já descobri que para mim não era o fim. Eu vi uma luz no fim do túnel e o que me chamou mais atenção é tudo baseado na palavra de Deus, sabe? Eu sou cristã, mas a minha fé ela estava morrendo, porque eu só conseguia enxergar meu marido. Eu só queria que ele voltasse para casa. E eu queria que ele voltasse de qualquer maneira. Da minha maneira não deu certo, então eu comecei a me debilitar a cada dia. E com o ensinamento da Semana Casamento Restaurado, eu tô me sentindo em casa. Vocês que têm o desejo, dê um passo à frente. Eu estou feliz, meus filhos estão olhando para mim, está vendo a diferença em mim. Muitas vezes os meus filhos falam, nossa mãe, como a senhora mudou, como a senhora tá mais amável. É surreal, é algo de Deus. Creia, porque o Senhor Jesus é o Deus do impossível. E a gente fazendo o nosso 1%, Ele faz 99% dele e tudo dá certo. Amém? Eu vou repetir algo que eu disse no início. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu posso te garantir que Ele vai fazer, assim como fez nas turmas anteriores. E quem sabe seja você a dar seu testemunho do milagre ao final. Porque em João 8:32 diz, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Saiba que você não está aqui por acaso. Ainda que duvide no seu coração, porque acredita que não tem mais jeito, mesmo que o seu cônjuge tenha dito que não quer mais, que o seu marido ou esposa esteja escravo do adultério, lutando contra os vícios da bebida, celular, jogos, pornografia, drogas ou qualquer outro vício, que esteja sofrendo com o envolvimento de amigos e familiares na relação de vocês, mesmo que você sinta estar lutando sozinho ou sozinha, porque o seu cônjuge não faz a parte dele, não faz nada para mudar. E até você que já foi abandonado ou abandonada ou se divorciou. Se o seu caso é um desses 5 que eu falei agora, digite aí nos comentários. Divórcio, qual desses casos é o seu? Divórcio, traição, lutando sozinha, intrometidos ou vícios? Pode ser mais de um, vou repetir. Divórcio, traição, lutando sozinho, intrometidos ou vícios. Qual desses 5 casos é o seu? Vai digitando aí nos comentários. Entenda, gente, que quando nós passamos por situações como essas, é inevitável a gente pensar diversas vezes em dar um basta e abrir mão do nosso parceiro ou da nossa parceira. E o primeiro conselho que eu tenho para te dar é, faça isso. É exatamente isso que você vai fazer. Você vai deixar o seu marido, sua esposa de lado. E talvez você pense, mas Baroni, essa não é uma imersão para restauração? Calma, presta atenção. Se você deixá-lo de lado ou deixá-la de lado e cuidar de você, seu cônjuge vai começar a mudar. Acredita em mim, sabe por quê? Não existe casamento restaurado com você destruído ou destruída. Quer uma evidência bíblica sobre isso? Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17, que diz:
Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Não se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Se isso faz sentido para você, coloca aí nos comentários, hashtag eu sei o meu valor. E eu tenho uma boa notícia para você. Nós temos o poder dado por Deus de direcionar nosso destino. É promessa dele de sermos abençoados em tudo que a gente fizer. Nós vimos que Deus deixa explícito na palavra sobre a sabedoria. E ela é como se fosse o seu brilho, a sua luz. E quanto maior for o seu brilho, maior se torna o seu poder de influência. Anota isso. Quanto maior for o seu brilho, maior será o seu poder de influência. Em Mateus capítulo 5, versículo 16 está escrito: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Esse brilho, gente, está ligado à presença de Deus em nós. Logo, se você alinha o seu ser trino, você muda de atitudes e produz boas obras e passa a influenciar positivamente as pessoas ao seu redor. Sendo assim, a grande revolução do seu casamento começa por você. Seu foco agora tem que ser totalmente voltado em você, no resgate da sua autoestima, do seu amor próprio, da esperança e da fé. Só lembrando mais uma vez que sobre o ser trino nós vamos nos aprofundar amanhã, porque antes você precisa entender alguns conceitos fundamentais, beleza? Porque antes mesmo de você recuperar ou de intensificar seu brilho, é preciso você aprender a se proteger do que apaga o seu brilho. Tão importante quanto saber como restaurar seu casamento é saber identificar os motivos que conduzem o seu relacionamento conjugal para a falência. E só um parênteses aqui. Um casamento falido ou em processo de falência não é caracterizado apenas quando há o divórcio. Um casamento falido, ele é identificado sempre que há comportamentos que produzem o distanciamento e esfriamento emocional, físico e espiritual entre o casal. Sendo assim, um casamento ele pode falir por frieza, brigas, por distanciamento, falta de intimidade, por separação emocional, que é quando o casal tem pouca interação e diálogo e acabam se tornando dois estranhos na mesma casa. Eu chamo isso de se tornar viúva de marido vivo ou vice-versa. Outra coisa que falha o seu casamento, vícios, né? Como eu falei, celular, jogos, bebidas, drogas, pornografia e tudo mais. Ciúmes, falta de confiança no cônjuge, sentimento de superioridade, o individualismo, isso é meu, isso é seu, a arrogância, achar que você está sempre certo, que você está sempre o dono da razão, que você tem dependência emocional, isso também destrói muito o casamento, traições, obviamente, interferências de terceiros, seja amigos, parentes, más companhias e também o divórcio. E o pior de todos os problemas não são esses que eu citei agora, sabe qual é? Você sabe qual é o maior destruidor de casamentos? É a falta de conhecimento. Porque a falta de conhecimento te impossibilita de ver os sinais de um casamento que está caminhando para a falência. Porque nenhum casamento ele acaba do nada. Toda relação ela dá sinais. Talvez seja você que não está conseguindo enxergar. É muito comum as pessoas, depois da ruptura ou da decisão de se separar, começarem a avaliar o passado e identificar aonde o casal errou ou o que ela poderia ter feito de diferente. Ou seja, elas fazem a leitura dos sinais, só que agora tardiamente. Isso faz sentido para você? Uma das coisas que mais nós ouvimos de nossos alunos e pacientes é: Barone, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Eu passaria mais tempo com o meu cônjuge, eu daria mais carinho, conversaria mais e faria isso e faria aquilo e aquilo outro. Em outras palavras, as pessoas sempre souberam o que estavam fazendo de errado e o que levou o casamento delas à falência. Mas elas ficaram tão no piloto automático que não leram os sinais no momento certo. E agora elas estão buscando remediar o que poderia ser prevenido.
Você consegue entender isso? Se está fazendo sentido, digita aí hashtag eu sei o meu valor. Mas eu quero afirmar aqui que sempre é possível transformar uma relação falida em um casamento próspero, independentemente da situação que vocês estejam vivendo hoje. E eu vou provar isso para vocês durante essa semana. Então, retomando, tão importante quanto você saber como restaurar seu casamento é saber identificar os motivos que conduziram ou estão conduzindo o seu casamento para falência. Porque mesmo que você consiga convencer o seu cônjuge a ficar ou voltar, isso não necessariamente é um processo de restauração. Como assim, Baroni? A restauração em si, ela é caracterizada principalmente pela consciência do casal sobre. Anote aí, porque isso é importante para você entender a restauração genuína, né? Senão é só ficar juntos, o marido ou a esposa voltar, não necessariamente a restauração. Então, o que define uma restauração genuína, verdadeira e duradoura? É quando o casal, ele identifica os pontos que eles acertaram, os pontos que eles erraram, eles se arrependem dos erros, se perdoam mutuamente e, consequentemente, mudam as atitudes, mudam a rota. Então, são esses 5 passos. Focar nos pontos que acertaram, nos pontos que erraram, se arrepender dos erros, pedir perdão mutuamente e mudar a rota, mudar os comportamentos. Aí sim você vai ter a restauração genuína e duradoura. Então, uma relação que estava à beira da falência ou falida, onde o casal não identifica os pontos cruciais que citei, eles não atuam neles e decidem tentar mais uma vez. Só que, infelizmente, eles estão correndo um grande risco de se separar novamente. Presta atenção no que eu vou falar. Muitos casais, por não ter os conhecimentos certos, acabam se apoiando nos motivos errados para voltarem a ficar juntos. Como assim, Baroni? O que são motivos errados? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que decide ficar com outra por conta dos filhos, decide ficar com alguém porque acredita que é ruim com ela, pior sem ela, por conta da dependência, seja ela uma dependência emocional ou financeira, ou até mesmo querer restaurar o casamento, porque isso é o certo a se fazer, todos esses motivos são motivos errados, porque são fracos e não vão se sustentar a longo prazo. Em todos esses motivos, não há um propósito forte que fortaleça o laço entre o casal, mas atende às necessidades de apenas um deles ou de terceiros quando o caso é ficar por conta dos filhos. Logo, a convivência entre vocês em algum momento vai ficar insustentável, dominada pelas brigas, pelas discussões, pelas palavras duras, pelo desprezo e o descaso de uma das partes. E geralmente não demora muito. Sabe por quê? Porque os verdadeiros motivos que levaram o casal a se distanciar não foram tratados. E a nossa mente é como uma máquina. Isso, inclusive, já foi identificado por alguns estudiosos que afirmaram que 80% dos nossos pensamentos se repetem todos os dias. Logo, se você não aprender a avaliar suas programações mentais e substituí-las quando necessário, as chances é que você fique refém dessas programações. Quer uma prova disso? Quantas pessoas você conhece que diz que tem dedo podre para homem ou para mulher? Ou que dizem que não foram feitas para ser felizes? Há até quem diga que isso é um karma. Com certeza você conhece pessoas assim. Em última análise, essas pessoas estão programadas para buscar de forma inconsciente aquilo que ela sabe conscientemente que é errado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Certa vez eu tive uma paciente que ela teve uma educação muito desequilibrada por parte do pai. Para vocês terem ideia, se ela não tirasse 10 em todas as matérias, o pai fazia ela comer o boletim. E ele era, assim, absurdamente agressivo com ela. E ela sabia que aquilo é ruim, trouxe para ela traumas. E quando ela cresceu e foi buscar um homem para se envolver e casar, ela buscou alguém exatamente na figura paterna, alguém que judiava dela da mesma maneira. Então isso é a programação mental, ela acontece, ela sabia que aquele tipo de comportamento era ruim, gerava dor e sofrimento, mas inconscientemente ela buscava porque ela já estava acostumada com aquilo. Faz sentido para você? Concluindo então que restaurar seu casamento
sem saber as etapas que os levaram ao fim, fará com que vocês continuem desprotegidos e suscetíveis a cair nos mesmos erros. Por exemplo, casais que se separam diversas vezes e o cônjuge pede perdão sempre pelos mesmos erros, mas os comete novamente. Isso acontece porque eles pularam etapas que são fundamentais no processo de restauração. As pessoas confundem restauração com o desejo de ficar juntas. Conforme eu disse há pouco, restauração é caracterizada pela consciência profunda das etapas de onde vocês acertaram, de onde vocês erraram, do perdão mútuo e da decisão de fazer diferente, sabendo que enfrentarão dificuldades no caminho. Porque felizes para sempre, gente, só existe nos desenhos da Disney. A própria Bíblia nos alerta em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 28, na parte B do versículo. O apóstolo Paulo diz: mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Em outras palavras, a restauração é ter a consciência de que haja o que houver, a nova aliança será permanente, porque vocês não se uniram para ver se vai dar certo. Vocês se uniram para fazer dar certo. Anote isso. Você não se casa para ver se vai dar certo. Você se casa para fazer dar certo. Agora, já querer ficar junto, as pessoas pensam que estão com o outro pelo que o outro é, mas inconscientemente elas estão buscando seus próprios interesses. Não respeitam a individualidade, os limites e as limitações do outro. Elas idealizam alguém tão perfeito que nem ela mesma é capaz de se tornar para o outro a pessoa que ela idealiza para si. É como diz o ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Gente, casamento é algo muito mais profundo. E quando não sabemos o que de fato é e o que pode nos proporcionar, a gente não usufrui do melhor que ele nos oferece e nem evoluímos humana e espiritualmente. Eu vou usar uma metáfora para que você entenda melhor. Imagine que você tem que fazer um prato de comida digno de MasterChef. E você tem ali na sua cozinha todos os ingredientes de primeira qualidade. Você concorda que os ingredientes sem a receita certa pode não produzir um delicioso prato? Se você já assistiu o MasterChef, você notou que todos eles têm acesso à mesma despensa com os mesmos ingredientes de qualidade, mas alguns fazem pratos extraordinários e outros fazem pratos quase impossíveis de se comer. Na opinião de vocês, por que com os mesmos ingredientes de qualidade, uns fazem pratos extraordinários e outros fazem uma gororoba? Qual o principal fator para que eles façam um prato de sucesso? Você consegue imaginar qual é? Eu vou te responder. O conhecimento de receitas e a habilidade na combinação dos ingredientes. Então anote isso. Conhecimento é o saber e habilidade é o saber fazer. Agora a gente uniu mais um princípio indispensável junto ao conhecimento, né, que é a habilidade, pois quando os dois andam juntos, o resultado é sobrenatural. Mas separados não funcionam tão bem. Eu vou te dar um exemplo. Ter um livro de receitas, mas não ter prática nenhuma em cozinhar. Gente, a receita, ela é o conhecimento. E certamente, quanto mais praticar a receita, mais incrível ficará o resultado, porque a prática desenvolverá sua habilidade. É a mesma coisa com a restauração do seu casamento. Você pode ler centenas de livros, fazer diversos cursos, mas se você não desenvolver a habilidade, vai continuar travado ou travada no mesmo lugar e ainda pode achar que nada funciona. Mas tudo isso muda quando nós temos um tutor, um mentor, um MasterChef que nos pega pela mão e nos acompanha em cada etapa da receita, concorda? Você já percebeu que alguns candidatos a MasterChef têm especialidades em alguns tipos de prato, como por exemplo carne vermelha, mas essa mesma pessoa às vezes é limitada em outros, como por exemplo doces? Você concorda que ter bons ingredientes é fundamental para se fazer um prato MasterChef? Outra pergunta. Ter bons ingredientes é certeza de que você fará um bom prato? Responda aí no chat sim ou não. Você acredita que ter bons ingredientes é a certeza, é garantido de que você fará um bom prato? Sim ou não? Bom, a verdade é que bons ingredientes não garantem bons pratos, mas são fundamentais.
Na restauração de casamento é a mesma coisa. Tem gente que acha que ter bons ingredientes é o suficiente para se ter um casamento próspero, quando na verdade eles são indispensáveis, mas não garantem um bom resultado. E o que são bons ingredientes no casamento, Baroni? Fé, amor, fidelidade, perdão, empatia, humildade, companheirismo, autoestima, entre vários outros. E certamente, muito desses ingredientes de qualidade vocês têm, mas falta um passo a passo para executar a receita com sucesso. E durante a nossa série de 5 dias da Semana Casamento Restaurado, nós vamos falar do ingrediente mais importante de todos, que eu te garanto que você ainda não tem, mas pode ter, que é o alinhamento do seu ser trino. Veja o que vai acontecer quando você adquirir os conhecimentos certos e gerar a habilidade de alinhar o seu ser trino. Vivi muita luta, muita dificuldade. Chegamos ao fundo do poço, achávamos que a solução seria o divórcio. E eu comecei a ser diferente, eu comecei a agir diferente. Meu esposo voltou para casa, botou a aliança no dedo novamente e disse que estava disposto a lutar pelo nosso casamento e fazer o que fosse possível. Não tinha mais jeito meu casamento, minha questão pessoal também, não estava tudo destruído. E que o melhor de tudo era largar tudo. Quando já está destruído é só recomeçar com outra pessoa, com outra família. Só que isso não é bem ao certo, né? Até então que eu comecei a procurar o Baroni. Chegou um momento que eu me encontrei comigo mesmo, assim, né? De dizer, não, chega, é eu que tenho que ser transformado. A minha esposa também começou a ser transformada. A nossa vida conjugal também foi transformada, está na hora de virar isso daí. Eu estou dizendo que os homens também têm que tomar a sua posição. A partir do momento que tu começa a entender o que é realmente família, tu vai dar o devido valor. Então que os homens levantem também essa bandeira também de lutar pelas suas famílias, não só as mulheres. Meu casamento não andava bem, meu marido tinha uma amante. Eu achava que meu casamento não tinha mais jeito, que ele estava apaixonado pela outra pessoa e que porque ele me desprezava, ele não me dava carinho, ele não falava para mim que me amava, ele falava, eu não te amo mais. Meu marido, menos de um mês, começou a me tratar bem, começou a chamar eu de amor, de 10 anos de casado. Agora eu tô vivendo mesmo um casamento, duvidava de tudo isso. Eu duvidava que a minha vida podia ser mudada, eu duvidava que um dia eu podia ser feliz com meu marido. E hoje eu sou feliz. A vida de vocês vai ser restaurada, não é só o casamento, é a vida. Incrível, né, gente? Olha, agora a Dai vai contar um pouco da nossa história. E você vai notar que eu não contribuía com praticamente nenhum ingrediente de qualidade para ter um casamento feliz. Mas pela sabedoria dela, eu fui conduzido e hoje os desenvolvi. Amor, conta para as pessoas como a gente desenvolveu esses ingredientes e aprendeu a receita de um casamento próspero. Verdade. Como o Baroni disse, o nosso deserto começou com uma crise financeira. Tudo ótimo, tudo maravilhoso, aquele começo de casamento, né? Tudo lindo. Eu e ele nós éramos muito apaixonados um pelo outro e é verdade, a gente se gostava mesmo. E tivemos 2 menininhas, né, coisa mais linda, bem pequenas, e foi nessa fase que entrou a crise financeira no meu lar. Aí o Baroni começou a ficar um homem agressivo, descontar tudo em mim, tudo que ele ia fazer ou que não dava certo, ele descontava dentro de casa, nas crianças já chegou também a descontar. E aquilo eu fui ficando mal, aquilo eu fui ficando angustiada, aquilo também foi tirando o meu brilho, a minha vontade. E eu não sei se vocês estão passando por este momento agora, mas quando a pessoa que você ama, ela começa a falar palavras que te magoam no mais profundo, tipo, eu não te amo mais, eu não te quero, você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, eu prefiro largar. Eu acho que eu sozinho vou dar conta, o problema estava em mim, estava nas minhas filhas. Gente, isso é muito ruim. Como isso deixou o nosso relacionamento, tipo, acabado. Eu falo para vocês que eu via que não tinha mais jeito. Eu já comecei também a analisar o nosso relacionamento, tipo, eu também não amo mais. Porque a maneira que ele falava comigo, a maneira que vinha para cima de mim, as palavras dele... me machucava tão mais profundo. A minha autoestima acabou, a minha vontade de trabalhar, porque eu sempre fui uma menina muito alegre, muito feliz.
Eu sempre fui muito positiva e o Baroni acabou tirando esse brilho meu, essa vontade de trabalhar, de viver, de acreditar no amor. Até que apareceu uma amiga minha e ela veio falar, Dai, mas não desiste não, continua tentando. E eu falei assim, amiga, mas eu vejo que não tem mais jeito. Ele fala para mim que não me ama e eu também não amo mais ele. Eu não vejo mais caminho para o nosso relacionamento. Ela falou assim, não, eu vou te apresentar uma maneira que é somente conhecendo ao Senhor, mas é conhecendo Deus na essência, não só de ouvir falar. Porque eu tinha muita fé. A minha mãe é uma mulher que me ensinou a ter fé. Mas nessa área do relacionamento eu não tinha conhecimento nenhum. Nós começamos muito jovens e eu achei que aquilo tudo bem largar. Tudo bem com 2 crianças pequenas. Mas no fundo eu sabia que isso eu não queria. Porque eu queria a minha família. Eu casei para sempre. É aquela coisa que você faz um juramento, né? Não, é para sempre. É na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E eu queria que fosse assim. Mas eu vi o meu casamento tipo, realmente não dá mais. Mas eu ouvi aquela amiga minha com tanto conhecimento, analisei o casamento dela, vi que o casamento dela era um casamento de sucesso, um casamento que tinha amor de verdade e eu senti que realmente tinha o Senhor ali naquela relação. E eu comecei com a minha fé me aprofundar mais no Senhor, comecei a buscar mais nele, comecei a pedir ajuda para ele. Eu comecei a entender os pontos fracos do meu casamento, a analisar o Baroni. Eu via que o Baroni estava mal, eu via que o Baroni estava daquela forma e o problema não estava em mim. Mas eu era a única pessoa que ele tinha para descontar. Eu era a única pessoa que, a hora que eu chegava em casa, ele descarregava tudo em mim. Por isso que ele falava palavras tão amargas, palavras tão duras, palavras que não era o Baroni que eu conhecia. Porque quando a gente casa, a gente conhece a pessoa... Eu acreditei que era amor de verdade, e era. Só que simplesmente por uma crise que estava entrando dentro da minha casa, aquilo estava indo embora. E se eu não tomasse atitude, como a palavra de Deus diz, a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói. Se eu não tivesse entendido isso, a palavra do Senhor, com certeza eu e o Baroni não estaríamos hoje juntos. E ali eu conheci o Senhor, e ali eu me entreguei, e ali eu comecei a adquirir sabedoria e discernimento para lidar nessa situação. E foi quando eu comecei a chegar dentro de casa, o Baroni vinha com essas palavras amargas, eu já comecei a ignorar o Baroni, eu já comecei a falar palavras de amor, eu já comecei a devolver palavras de mansidão para ele. Eu fui cuidar de mim, eu fui trabalhar, eu cuidei mais das minhas filhas, eu levei mais amor para o meu lar. Na verdade, a presença do Espírito Santo, ela foi real dentro da minha casa. E foi quando Deus, que Ele honra nós, né? Quando buscamos Ele, o Senhor está pronto para nos honrar. E eu creio que o Senhor honrou o meu casamento. E foi dali que o Baroni foi me olhando diferente, o Baroni foi melhorando a maneira de me tratar, porque a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas, né? E eu senti que o tempo de eu voltar a sorrir e o tempo do meu casamento voltar, restaurar e o Baroni voltar a me amar, voltou. Mas para isso eu precisei sim de entender que existia um tempo nesse meio do caminho. Eu comecei a entender que eu precisei doar mais de mim, não só para o Baroni, mas para o Senhor, e entender qual era o caminho correto para restaurar o meu casamento. E eu vou falar para vocês, gente, eu sou prova viva de que meu casamento não tinha mais jeito. Eu sou prova viva de falar assim, eu dou conta de cuidar das crianças, eu não preciso dele. Como ele mesmo falava isso para mim, eu não preciso de você, eu acho que vocês é um peso na minha vida, realmente sem vocês eu vou dar conta. E quando eu entendi que realmente dava certo, por isso que hoje eu estou aqui e o Baroni está aqui também, porque nós acreditamos sim que a restauração do casamento, ela pode vir independente do que vocês estão passando, independente de qual é o seu problema, se é traição, se é vício, se é grosseria, se são maldizeres. Eu falo para vocês, o casamento tem jeito sim de ser restaurado, né, amor? Queridos, mesmo que vocês estejam ouvindo o que eu disse para Dai, coisa do tipo, eu te odeio, você foi a pior coisa que já me aconteceu. Eu não te amo mais. Some da minha vida. Eu prefiro morrer do que ter que ficar com você. E tantas outras coisas que não vale nem a pena mencionar.
eu achei de verdade, por conta de uma fraqueza, uma incompetência da minha parte, de um erro meu que causou toda essa frustração financeira, né? Toda essa crise financeira que a gente vivenciou, eu quis culpá-la pelas escolhas que eu tinha feito. Para vocês terem ideia, nesse tempo de crise financeira, nós perdemos a nossa casa, né? Nós tivemos carro com busca e apreensão, nome negativado no SPC e Serasa, nós vivemos 2 anos vivendo de doação de cesta básica, nós ficávamos dias sem se falar, brigados, e quando a gente tinha algum diálogo, eu sempre tentava conversar sobre a separação, porque eu acreditava que isso seria o melhor para todo mundo. Verdade, não, amor. E fora, assim, as mulheres que estão aqui, principalmente, que nós somos mães, né? Que a responsabilidade da criança pequena é maior. Então, eu tinha 2 pequenininhas mesmo, que foi o momento da nossa crise. E eu falava assim, meu Deus, além de tudo, aguentar um homem desse dentro da minha casa e 2 crianças pequenas que me sugavam. E eu tinha que trabalhar, porque o Baroni, como ele perdeu tudo, ficou desempregado, eu tinha que ir lá fora buscar o sustento. Então, eu trabalhava, eu cuidava das crianças, ainda aguentava um homem falando assim na minha cabeça. E gente, acomodado no sofá, né? Acomodado no sofá porque ele não tinha mais desejo de levantar, nem vontade de trabalhar. O amor, eu vou te falar, até o amor pelo Senhor esfriou da parte dele. E isso me magoou demais, porque quando eu conheci ele, aquilo que eu falo pra vocês, ele conhecia Deus, mas não esse Deus tão presente que hoje é na nossa vida, né, amor? Era de ouvir falar. Era de ouvir falar. O que a gente pode afirmar pra vocês é que se existe o fundo do poço, nós chegamos. Nós chegamos nele. Foi desafiador. E por que eu fiquei 2 anos ali prostrado no sofá? Porque em mim havia o orgulho. Eu não queria assumir as minhas responsabilidades e culpava a Dai. O tempo todo jogando nas costas dela os meus fracassos. Então eu quebrei porque você não fez isso. A minha vida não deu certo por conta de você. E tudo era ela. E aí Deus, ele é maravilhoso, porque ele não tem dó da gente. Ele quer o nosso melhor. E ele nos trata. Se necessário for, ele vai nos moer. E nesses 2 anos ali, passando necessidade, vendo a nossa filha mais velha ficar com febre e a gente não ter dinheiro para remédio, a Dai ter que ficar com ela debaixo do chuveiro para amenizar a febre. Ver as nossas filhas saindo da escolinha pedindo uma bala, gente, e a gente não ter 10 centavos para comprar. Para vocês terem ideia, foi tão difícil esse momento que o carro que estava com busca e apreensão, a gente decidia sair muito pouco e tinha tão pouca gasolina que a gente tinha que decidir entre visitar nossos familiares, né? Ou levar as nossas filhas na escola. Então a gente se isolou de tudo e de todos. Eu depois entendi que eu estive num profundo estado de depressão. Mas Deus, ele me resgatou. E num determinado momento ele tocou no meu coração e me fez desejar lutar de novo, né, por conta das orações e intercessões da Dai. Então entenda, na restauração de qualquer relacionamento existe uma questão humana, mas também existe uma questão espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, diz que a oração da mulher que crê santifica o marido que não crê. Amém. E a oração do marido que crê santifica a esposa que não crê, porque se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros. O outro princípio que eu quero compartilhar com vocês, a Dai falou aqui de Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Mas, gente, a responsabilidade de restaurar e cuidar da sua família não é da mulher, não é só dela. Porque também Provérbios 24:5 diz que o homem sábio é poderoso e o conhecimento aumenta a força dele. Então, sabedoria é para nós. Nós, como casal, precisamos entender. E a partir desse momento que eu me quebrantei diante do Senhor, pela intercessão dela, onde eu acordei simplesmente, parece que uma chave virou, eu comecei a orar, né? Falar, Deus, me tira dessa situação, me arruma um emprego. E quando eu quebrantei meu coração, quando o Espírito Santo entrou no meu coração e primeiro mudou a Dai, e ela se transformando, eu fui vendo que ela estava soberana, posicionada, já não aceitava mais qualquer coisa. Quando eu ia falar mais alto, ela se posicionava ali e eu fui vendo ela ficando forte. Eu falei, Deus, eu não quero ser fraco, eu quero ser merecedor. E aí Deus abriu ali uma porta de emprego e é onde começou esse ministério. Deus abriu uma porta para que eu pudesse trabalhar no Senac. E quando tudo parecia estar se encaminhando, 3 meses depois de ter começado lá no Senac a dar aula para jovens,
eu ainda pensava, entenda, eu ainda pensava em separar dela. Eu mudei, eu abri o coração para que Deus moldasse, me moldasse, abrisse as portas de emprego, mas ainda assim eu queria me separar dela. E eu não sabia que ele queria separar de mim nessa fase. Eu já achava que estava indo tudo bem. Mas é aquela coisa que eu falo e vocês vão ver aqui no decorrer das outras aulas, da sabedoria quando Deus derrama sobre nós, de aprendermos a se calar na hora certa e não ficar questionando e nem brigando. E essa sabedoria eu adquiri. Então eu vi que eu vencia o Barone em todas as situações, foi com oração. E quando era para mim falar alguma coisa para ele, eu sentia no coração que eu precisava falar. Então, quando eu falava, eu sabia que eu estava sendo direcionada para o Senhor. É aonde eu falo que a sabedoria, ela te leva a caminhos necessários e aonde salva e restaura seu casamento. Isso tudo que a Day está falando, vale ressaltar que ela teve ali do lado dela uma mentora, uma amiga que ajudou, fala assim, conduz assim, porque ela tinha os conhecimentos, receitas e ingredientes. Percebe como é importante você ter a receita e os ingredientes certos para fazer com que o seu casamento dê certo? Verdade. E aí nesse tempo no Senac, quando tudo parecia estar se organizando, eu falei, agora eu vou me separar, eu vou embora, porque eu só não ia embora porque eu não tinha dinheiro, né? Não tinha condições de pagar um outro lugar. Entra um novo líder ali na empresa e ele diz o seguinte, olha, só vai ficar na minha equipe quem tiver especialização, porque aqui a gente tem especialistas em diversas áreas. Se você não for especialista em alguma área, você está fora. E adivinha só quem era o único que não tinha especialização até aquele momento? Eu. Então anota essa chave que eu quero dar para vocês. Deus, ele nos dá presentes embrulhados em um papel chamado problema. Por que isso era um problema? Então a gente estava com crise financeira, eu tinha 3 meses só de salário recebido ali, então que estava começando a pagar as contas e eu tinha que investir em uma especialização que na época custava mais de 5 mil reais. Eu vou dar um outro exemplo para você na Bíblia. José, ele é vendido pelos próprios irmãos antes de se tornar governador do Egito. Então todo problema que nós enfrentamos é sempre uma oportunidade de aprender e sermos abençoados, tá? E para decidir seguir em frente nesse trabalho, não pensando no casamento, eu tive que sacrificar mais um ano sem sair de casa, porque a gente já estava 2 passando por necessidade, mais um ano sem sair de casa para comer um lanche, uma pizza. E definitivamente essa decisão não foi fácil, porque a gente já tinha ficado esses 2 anos sem passear. E eu posso garantir para vocês que uma especialização, que a princípio era para me manter empregado, transformou a mim e mudou meu casamento. E agora eu quero que vocês prestem atenção no que eu tenho para falar, porque talvez vocês não conseguiram entender as chaves poderosas que transformou a nossa história e eu quero detalhar, porque o que transformou a nossa história pode transformar a sua também. Então eu vou elencá-las para que você talvez não tenha percebido essas chaves que nós liberamos e você possa anotar. Primeira coisa, em algum momento parecia que não tinha mais jeito e que o divórcio se mostrava como sendo a única solução para nós. E talvez seja assim que você esteja vivendo agora. Segundo ponto, o presente de Deus para nós veio embrulhado em um problema chamado dificuldades financeiras. Talvez no seu caso pode ser vícios, traições, friezas e várias outras coisas, quem sabe até o divórcio. Terceira lição, Deus usou as coisas loucas, como o meu líder recém-chegado não precisava pedir especialização. Então ele usou o meu líder para me obrigar a fazer uma especialização em um curso. Salvou meu casamento. Notem que Deus, ele mostrou o caminho, mas ele não caminhou por mim. Ele usou o meu líder para dizer, olha, você precisa, se quer ficar, faça especialização. Eu tinha decisão entre continuar ou não na empresa. E eu nem tinha dinheiro, mas eu decidi me virar para conseguir. E sem saber, eu fui conduzido por um caminho que salvou nosso casamento. Quarta lição, sacrifícios temporários trazem recompensas permanentes. Guarda isso, anota essa chave. Sacrifício sempre vem antes da bênção. Então esse sacrifício de decidir ficar mais um ano dentro de casa, né, sem sair com as crianças, foi necessário para que a gente salvasse o nosso casamento. Foi difícil, mas necessário. Hoje nós entendemos que foi necessário. Inclusive, amor, lembra que você, quando eu falei, eu vou fazer uma especialização, você falou assim, eu acho que você não deve fazer?
Na verdade, é aquilo que eu falo aqui pra vocês. Eu só queria sair do deserto, eu queria ter um momento com as minhas filhas e com a família. Tipo, comer uma pizza, comer um lanche, já tava tudo tão apertadinho, um deserto tão horrível entre nós. E quando ele falou, vou ter que fazer essa especialização, eu falei, poxa, o primeiro dinheirinho que vai entrar, nós não vamos nem curtir, já vai pagar. E eu, tipo assim, eu já estava desacreditada no Baroni nesse sentido de trabalho, profissional, exato. Por causa que ele perdeu tudo com o investimento, então aquilo eu ainda estava com trauma, na verdade, eu estava com trauma. Então, a hora que ele falou que vou fazer outra especialização e pegar o dinheiro para isso de novo, eu falei, não, faz isso não. Mas olha, isso mostra que quando Deus fala, o nosso coração tem um direcionamento para você, você tem que entender a voz de Deus e caminhar. Lembre-se, Deus abriu uma porta, mas a decisão de passar foi minha. E se eu tivesse decidido não passar por ela, talvez eu não estivesse mais aqui, junto com a Dai, e hoje ajudando milhares de pessoas ao redor do mundo. E quinta lição que eu quero compartilhar com vocês. O conhecimento, ele cura, ele liberta, ele fortalece e transforma. E para finalizar, eu quero dizer que nas próximas aulas nós vamos falar mais sobre o que a Bíblia nos ensina sobre o conhecimento. Até aqui, você conseguiu entender que casamento não é disputa, mas construção. E se pelo menos um dos dois não tiver os conhecimentos e a sabedoria necessária, os dois vão afundar? E antes da gente terminar, vamos fazer aqui um exercício de fixação, lembrando o que a gente viu hoje e já te preparando para o que virá amanhã. Bom, hoje a gente comprovou através da Bíblia o porquê muitas pessoas, mesmo servindo a Deus, podem não conquistar a bênção de um relacionamento próspero, feliz, equilibrado, com fidelidade e amizade entre o casal. Um casamento próspero começa na consciência de que se tornaram um novo sistema, uma nova família e um só corpo. Para isso, é preciso romper o cordão umbilical emocional com seus pais. Não existe casamento restaurado com você destruído ou destruída. Muitas coisas que você achou que era o suficiente para uma receita de casamento próspero, na verdade são ingredientes. E que mesmo que o seu marido ou sua esposa ainda não tenham os ingredientes de qualidade, eles podem desenvolver, assim como foi no meu caso e da Dai. E que a solução para tudo isso é o alinhamento do ser trino. E sobre isso nós vamos falar nas próximas aulas. E falando na próxima aula, amanhã eu vou te preparar para você não ficar mais preso ou presa ao mesmo ciclo, rodando em círculos no processo de restauração. Eu vou falar dos 8 maiores erros que as pessoas cometem na tentativa de salvar seus casamentos. Vamos falar qual é o ciclo mais venenoso que pode estar escravizando o seu casamento. Por que você não deve orar para Deus restaurar seu casamento? Isso aí é desafiador, né, amor? Entender o porquê não orar para Deus restaurar seu casamento, você vai entender isso amanhã. E o que o seu marido ou sua esposa está querendo te dizer quando te fala, eu não te amo mais. O que fazer? O que fazer quando o seu cônjuge já te abandonou? E por que ter bons relacionamentos é fundamental para a nossa vida e saúde? Amanhã nós vamos entender o que a ciência descobriu sobre as pessoas que têm bons relacionamentos e as pessoas que têm relacionamentos tóxicos. Qual é a regra de ouro para se viver bem a dois? E se o seu marido ou a sua esposa não tiverem a mesma fé que você, será que é possível dar certo? O que a Bíblia diz sobre isso? E vamos também falar sobre o princípio do 1%. O que você vai falar amanhã, amor? Sobre autoestima. E quais são seus efeitos no relacionamento e também para a sua vida. Vai aprender uma técnica poderosa de influência. Se a aula de hoje fez sentido para você, isso nos deixa muito felizes. Se você gostou da aula de hoje, depois curta aí essa aula, compartilhe com quem você sabe que precisa desses conhecimentos e saiba que o que a gente falou aqui hoje não representa nem 5% do que ainda a gente tem para compartilhar com vocês. Verdade. E para finalizar, eu quero lembrá-los de ir lá no nosso Instagram, @baronegabriel1, e fazer o comentário do seu maior aprendizado na postagem que está aparecendo aí na sua tela. E lembre-se também de marcar pelo menos 3 pessoas que mereçam aprender a adquirir esses conhecimentos assim como você adquiriu hoje.
E para finalizar, eu quero também convidar, porque eu e a Day, a gente quer ver os rostinhos de vocês. Printa a tela, a gente vai tirar uma foto agora, você posta no seu store e marca o nosso perfil, @BaroneGabriel1, combinado? Então vou unir aqui com a Day, ó. Vamos lá fazer a contagem regressiva, você tira uma foto aí. 3, 2, 1, printou? É isso aí. E ó, lembrando, fiquem atentos ao grupo do WhatsApp. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, na descrição aqui do vídeo tem um link, é só clicar que você cai direto no grupo para receber o teste que a gente falou hoje no começo da aula. Fechado? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchauzinho.